Fala galera, meu nome é Felipe Machado, sou idealizador desse canal Dados Soberanos e nós estamos aqui, acho que no nosso quinto episódio, hoje com o Rodrigo Mazzola, CMO da Avatar da Saúde, Health Tech, incubada pelo Cubo, é isso? Isso. E aí, Rodrigo? Cara, prazer demais estar aqui, muito feliz em você ter me convidado para participar dessa oportunidade. Sabe que eu sou seu fã. Oi, é recíproco. E assim, achei assim muito bacana você gastar tempo para falar sobre dados, cara. Dados não é nem o futuro, é o presente, né? É algo que não está sendo assim tão bem explorado e tão bem olhado por todo mundo e por todo empresário como deveria. Esse canal ele foi criado para profissionais executivos que olham para o Data Driven Marketing como um motor de crescimento para suas operações. É olhar para a governança, para o compliance como pilares de uma empresa autossustentável, soberana e que permanece apesar das adversidades. Rodrigo, consegue compartilhar um pouco hoje com a gente da sua visão executiva do teu mercado, do teu negócio, o que você acredita como visão de mundos? Hoje a palavra é toda sua. Obrigado, Felipe. Bom, vou contar um pouco do Avatar. O Avatar nasceu dentro da corretora que eu tinha, era uma empresa familiar. Eu e minha mãe, nós começamos a corretora em 99 e lá para os anos 2000 e alguma coisa, nós começamos a olhar para dados, né? Era uma época que ninguém pensava em dados, era uma época assim que o mercado era muito bom, comissionava muito bem, uma época de ouro do mercado de plano de saúde, de gestão de saúde. E nós começamos a colecionar dados para entregar valor agregado, né? A gestão de saúde sempre foi muito complexa, saúde é um tema muito complexo e começamos a colecionar dados, começamos a trazer uma gestão de saúde eficaz ali com programas que realmente faziam sentido para o usuário e começamos a colecionar dados e fomos profissionalizando as coisas até que em 2020, na pandemia, a gente vendeu a corretora para um grupo de investidor americano e começamos um spin-off da empresa que é o Avatar da Saúde. É uma health tech hoje que faz gestão de saúde de grandes empresas e o Avatar só pôde acontecer por causa da gestão de dados que a gente fez no passado. Só para a gente ter uma noção de grandeza, eu sei que às vezes é bom até preservar alguns nomes, às vezes não tem nem necessidade, pode falar do tamanho de mercado, mas essa empresa que você vendeu, fez o exit, antes do Avatar da Saúde, você pode falar um pouco o tamanho dos clientes que vocês atendiam, só o pessoal que está assistindo aqui entender a grandeza de situações ali? Eu atendia principalmente empresas muito grandes, multinacionais, que tinham ali uma dor de gestão de saúde da massa da sua empresa. Então eu tinha grandes nomes, fábricas de chocolate, montadora de carro. Quantos volume de vidas uma empresa dessa tem? São empresas que têm ali seus 15, 20 mil funcionários. Né, se for contar dependente ali, 25, 30 mil vidas dentro. E a empresa de vocês, elas atuavam em qual cenário para essas empresas? Nós fazíamos a gestão de saúde. Então tudo que tinha dentro do plano de saúde, desde quanto usava, traduzir números médicos. Tem sempre, quando você tem um plano de saúde, tem uma coisa chamada relatório de sinistralidade. Então tudo que foi usado no período, era um calhamaço assim de papel, cara, e o RH não tinha tempo para ler aquilo, nem conhecimento, não era da vida dele. E a gente começou a traduzir isso em números. Então, desde a parte de criar um sistema, criar um BI, né, na época que pouca gente falava do que era BI, não tinha muita ferramenta no mercado, o que tinha era caro, em dólar. E, sempre com uma mente inovadora, começamos a trazer para dentro de casa. Então a gente tinha nossos próprios programadores, e a gente foi desenvolvendo um RP que acabou virando um monstro. E tudo isso foi possível porque a gente sempre olhou para dados e começou a trazer dados para dentro da empresa. E a gente conseguia trazer valor agregado muito forte para essas grandes empresas que não sabiam o que estava acontecendo, né, dentro da empresa. Porque os programas de saúde eram sempre com base em achismo, cada um apontando para um lado. E quando a gente conseguia fazer essa brinco que até é uma anamnese, igual o médico faz, né? E trazer esses dados, exato. Eles olhavam, assim, médico do trabalho olhava e falava assim, caramba, eu nem imaginava que tinha esse tipo de problema, mas não sabia essa proporção. E essa empresa, ela teve quantos anos de existência? Qual foi o período que ela atuou no mercado?
Só para a gente entender a grandeza. 99 a 2020, quando a gente vendeu. 99, 2020, a gente está falando de 21 anos de idade. 21 anos de idade. E a sua mãe era CEO dessa empresa? Era CEO. A sua mãe. Como que foi crescer nesse... Você é um jovem adulto, como é que foi ter essa pista para se tornar um executivo dentro de casa, né? Como é que foi? Foi uma jornada muito legal, assim, eu acho que isso é uma história, uma parte muito bacana da minha vida, né? Eu saí da faculdade de Publicidade e Propaganda, lá em 99, estava até brincando com o pessoal, a época que a gente revelava filme ainda, né? Entreguei meu TCC em disquete, e era o começo da internet, então eu cheguei lá, a minha mãe, ela trabalhou muitos anos na Mil, e ela teve a oportunidade de trabalhar com um cara que eu admiro muito até hoje, ela também, que foi o saudoso Dr. Edson de Godoy Bueno, um visionário, né? Foi presidente da Mil, um cara que estava falando de Michael Porter na era da saúde, enquanto, cara, ninguém sabia direito que era Michael Porter no Brasil, né? Na parte da saúde. O Dr. Edson, quando foi aprender hotelaria, ele comprou um hotel. Então, ela pôde trabalhar direto com ele e ela veio assim, naquela época já com uma formação muito boa e no começo da internet eu pude aplicar muita coisa do que eu vi e começar a modernizar enquanto o pessoal ainda estava trabalhando, né? Com pastinha, com material na mão. Eu lembro de ver um monte de vendedor sumir porque trabalhava com fax e não, eu não vou trabalhar com essa novidade aí não, e-mail é muito complicado. Fax, BIP, StarTAC, exato. O Nextel, né, que tinha. E aí, pude entrar lá, né, e a gente foi crescendo junto, sempre aprendendo muito, sempre com o olho na frente, sempre querendo trazer valor agregado. Tem uma frase do Isaac Newton que fala que se enxerguei mais longe é porque estava sobre o ombro de gigantes. Se não for Isaac Newton, talvez seja alguém próximo. É uma realidade na tua história isso? É uma realidade. Você imagina que ela com esse background, trazendo uma inovação para um mercado que estava acomodado, né? O mercado de plano de saúde, ou os big players vindo de lá de fora, e assim, uma mulher, né? No final dos anos 80, começo dos anos 90, trabalhou ali no mercado que era assim, sabe, muito difícil. Para mim, e sempre foi um exemplo maravilhoso. E eu sempre quis estar à altura dela, né? Então, sempre trabalhei bastante, sempre trazendo valor agregado, vendo o que eu podia fazer para que a gente tivesse sempre a mais, alguma coisa a mais diferente do concorrente. E a concorrência sempre copiando a gente. Então, sempre tinha que inventar alguma coisa nova, né? Quando a gente começou a trazer gestão de saúde, falar em qualidade de vida, fazer gestão de saúde de uma forma olhando para o usuário, em vez de olhar assim só para trás, né, só para o que gastou, tentando trazer análise preditiva, começamos a montar algo que hoje virou o Avatar da Saúde. O Avatar só é o que é graças a toda essa visão, todo esse comportamento que a gente teve nessa época. Pelo que entendi, a sua mãe, ela tem podcast, pode falar o nome dela? Tem, pode. Fala? É a Vera Bejato, o podcast é o do Avatar da Saúde. E alguns episódios. Ela era vendedora, então ela era a porta para fora. Vendedora, a porta E quem era a pessoa que estava lá dentro criando sistema, produto, governança, infraestrutura de dados? Quem era essa pessoa que estava... Cara, a gente sempre gostou muito de apostar em funcionários, pessoas que se dedicavam. Quem estava no papel de executivo de liderança dessa iniciativa? Ela também. E mas mais ela, e ela trazia a pessoa, e a gente sempre educou o funcionário com capacitação técnica. Então, a gente capacitava o pessoal e ela conseguia, assim, sabe, vender, conseguia pilotar a empresa, e eu sempre tentando ajudar no que podia, sempre trazendo valor agregado, criando, assim, um ecossistema, na época que pouco se falava de ecossistema de saúde, trazendo outros parceiros comerciais, todo mundo ganhando e caminhando para frente e guardando dados. Dados. E você olhava, por exemplo, você via que tinha um consumo de dados que não necessariamente eram interessantes, eu acho que o stakeholder da época, da digitalização e tudo mais, mas você via valor naquilo. Você sabia que aqui guardar, reter aquela informação um dia, talvez em algum momento, pudesse fazer sentido. Exato. Então você enxergou uma oportunidade através dos dados. Uhum. E como foi o momento que você resolveu, vou ter um banco de dados aqui, eu vou sair do Excel, como é que isso virou infraestrutura de fato? Cara, boa pergunta.
quando a gente percebeu que precisava profissionalizar um pouco mais, ter acesso a mais dados. O cliente sempre é um bom questionador. Ouvir o cliente, entender a dor dele. Tem uma máxima na publicidade que fala que você tem que estar onde o seu cliente está, né? E ir lá. Então, a gente ia fazer a implantação e nós íamos ver a dificuldade, sempre conversando muito com o RH para tentar entender a dor do cara. E, certas coisas a gente não conseguia descobrir sem olhar para os dados. Então a gente começou a profissionalizar, começamos a trazer programador, começamos a trazer médico, trouxemos uma equipe até multidisciplinar muito grande para poder olhar aqueles dados, analisar aqueles dados e ver como colocar valor. E aí a gente começou a perceber, poxa, precisa de mais poder de processamento, precisa de profissional mais capacitado nessa área, e a gente foi direcionando uma parte do investimento e reinvestindo na empresa. E isso assim foi um ponto muito importante. Reinvestir o dinheiro em o que foi, a minha mãe fala muito, né, no que é pão, no que vai gerar negócio. E por isso a gente conseguiu assim se destacar. Você imagina uma corretora de seguros que se transformou numa empresa de tecnologia. E quais são esses dados? Fala os dados, mas que a gente sabe que no mercado de health techs, não é um mercado tão assim, sexy Canva, da fintech, health tech, mas cara, pelo amor de Deus, você está falando de saúde, né? Todo mundo precisa cuidar da saúde, todo mundo tem familiar que cuida de saúde, todo mundo vai no hospital, faz procedimento através de convênio particular ou pelo SUS, né? E pelo que entendi, vocês eram responsáveis por orquestrar dados de grandes empresas e seus colaboradores. Uhum. E todas essas iniciativas se transformaram no Avatar da Saúde, que hoje é um app que então você atendia o teu cliente, você olhou o cliente do teu cliente, que era aquele colaborador, e você então pensou naquele colaborador, não apenas no seu cliente. Exatamente. O relatório de sinceridade era algo que o pessoal às vezes gastava tempo só para traduzir para o RH. E chega uma hora que, cara, a gente chegou no limite, eu falei assim, tem que ter um cuidado maior com a pessoa e com o usuário, tem que ser voltado para o usuário para que gere real valor. A situação só ia mudar se a gente criasse o dado que fosse de valor para a pessoa e que a pessoa pudesse ter confiança. Hoje, por exemplo, quando você vai numa farmácia, para você ter 4, 5, 7 reais de desconto, você vê que o pessoal está desesperado para pegar seu dado, né? Tenta não dar o dado pro cara que está na farmácia, ele fica desesperado. Eu nunca gostei disso. E, o que você está ganhando de valor de volta nisso? Exatamente. 4 reais de desconto? Quer dizer, quanto vale esse dado, né? O que o pessoal está fazendo com isso? Então a gente começou a olhar para esse dado lá, já ainda naquela época, 2010, 2012. A gente precisa trazer tempo de vida com qualidade para o usuário. Vamos pegar isso e vamos usar isso a favor do usuário, né? Nós nunca comercializamos dado do usuário. E isso é um orgulho nosso. Então, por exemplo, quem paga o meu produto hoje é o empresário. Eu não vou comercializar o dado do meu usuário porque eu entendo que esse dado deve ser usado para ele. E eu tento transformar e educar as pessoas para que elas possam ser protagonistas da saúde dela. Se eu perguntar para você, Felipe, onde são seus dados de saúde hoje? Você vai falar, cara, tá um pouco no hospital tal, um pouco no laboratório tal. Smartwatch. Tá jogado. No smartwatch, nada extrava. E aí você vai no médico, você vai, cara, lembrar o login da empresa para baixar o dado, você vai compilar o dado no Excel para mostrar para o seu médico, para o médico fazer uma anamnese mais completa do que você pode ter? Não vai. E a gente começou isso no Avatar, a gente sempre pensou muito nisso, em trazer o dado para o usuário, para que ele seja o ator principal da saúde dele. Para ele olhar, que ele levar no médico, para ele transpor de um médico para o outro. Não esperar a atitude da outra parte, mas dele mesmo. Mas deixa eu entender, por exemplo, vou fazer eu conheço um pouco, né, do app, a gente foi lá no Cubo, lá almoçamos aquele dia, foi legal pra caramba. Eu sou o colaborador da empresa. Uhum. Aí eu tenho o meu convênio aqui, a empresa me deu o convênio e me deu o aplicativo do Avatar da Saúde. Eu vou baixar um app. Isso. Esse app é do nome do Avatar da Saúde ou eu posso ter uma white label, por exemplo, da instituição? Pode. Eu já tenho um parceiro que tem o nome dele e... Você pode modelar de acordo com o perfil da instituição e que tipo de experiência ela quer proporcionar pro colaborador. Uhum. Então, o seu colaborador tem o meu app e tem o meu avatar. É um bonequinho o avatar? É um bonequinho. A gente gosta muito da estratégia de gêmeo digital. Você vê no bonequinho, você se vê refletido. Se eu falar para você assim, pô, Felipe, você precisa parar de fumar.
por causa disso, disso e disso, eu posso te dar dado médico, dado estatístico, tem um peso. Mas se você virar e falar assim, poxa, eu preciso parar de fumar, tem outro peso. E aí o avatar é isso, é o seu gêmeo digital. Você vê o bonequinho lá todo cinza, porque ele tá ruim, porque tá fumando, você vai pensar assim, pô, você tá fazendo mal pra mim, né? Você tá fazendo mal pro meu organismo. Eu tenho que parar de fumar. Quando você era criança, você brincou daqueles Tamagotchi? Eu brinquei pra caramba. É tipo um Tamagotchi de É o Tamagotchi da sua vida. Que legal, cara. E aí, através do que a gente brinca, né? Eu brinco assim, pô, o Avatar da Saúde é um dos bandeirantes do Open Health. A gente vai tentando trazer dado de todo lugar para o usuário colecionar e ele trazer ali para ele mesmo autorreflexão, autoconhecimento, acesso. Às vezes você só sabe que tem algum problema porque você começou a fazer um preventivo. E aí, se você não teve acesso àquele dado, se você não teve, às vezes, aquele insight, poxa, será que, né, isso que eu tô tendo, eu tô toda hora indo no pronto-socorro só pendurando a receita na porta da geladeira e tô melhor, voltei pro trabalho porque minha vida é corrida. Não é um sinal do corpo, né? Se nada te provocar isso, se você não tem dado para provocar isso, às vezes passa batido. E mais para frente pode ser tarde demais. E não vale o executivo, a saúde do executivo não vale, nunca vale, né? Não, nunca vale. Tem vários... A gente pode trazer várias metáforas de que do dinheiro, né? Que se você não usa o teu dinheiro para cuidar da tua juventude, da tua vida adulta, você vai acabar usando o teu dinheiro para cuidar da tua velhice, né? Exatamente. Mas a gente não está falando sobre dinheiro, a gente está falando sobre saúde preventiva. Saúde de vida. A saúde preventiva me parece que ela é muito mais barata do que a saúde Ela é muito mais barata. Colateral, ela é muito mais né? barata, muito mais barata. Pode falar um pouco de saúde preventiva, já que a gente está nesse tema aqui. Eu sempre achei muito relevante o tema de saúde mental nas organizações. Uhum. É um pouco disso, de saúde mental. É isso? Pode falar um pouco disso? Claro. No Avatar a gente entende que o ser humano não é só saúde física, a gente destrinchou o ser humano em 7 saúdes, né? Saúde física, saúde mental, saúde profissional, saúde ambiental, saúde espiritual, onde a gente fala não de religião, mas de ser ao invés de ter. Você vê todo mundo gastando dinheiro para querer aparecer alguma coisa em vez de querer, né, ser. Exato. Uhum. A gente fala de saúde cultural, onde você vai gastar tempo. Pô, eu moro em São Paulo. Quantas vezes eu fui no MASP? 0. Que coisa, né? E poderia passou estar na frente várias vezes. Quantas vezes você foi no Teatro Municipal? Passei 1 milhão de vezes na frente e nunca entrei. Eu fui uma vez. Pô, foi uma experiência tão legal, né? E aí às vezes a gente acaba viajando. E o Avatar, cara, ele vai tentar trazer prevenção para você, que prevenção é muito mais barato. E, por exemplo, agora você falou do Teatro Municipal. Ele faz alguma sugestão, tipo, vá ao teatro? Fala. Ah, é? Vai ao teatro. A gente faz um screening, né? A ideia do Avatar é te medir e trazer para você missões de saúde. E aí a gente vai falar dessas 7 saúdes, né? Quando se fala de saúde financeira, quantas vezes a gente poderia não ter gasto um dinheiro porque a gente não teve educação financeira, né, na escola ou na nossa casa, e isso acabou gerando pra gente um problema, um endividamento, e aí você não dorme porque você não consegue pensar naquilo, e aí você não dorme e você não produz, Pelo amor de Deus. e aí você não produz, né, tipo, perdeu o emprego. É um ciclo, né? Existe nós como executivos sabemos que nós empreendemos, tanto eu quanto você viemos de empresa familiar, mas o mercado é dança das cadeiras. O cara, ele é uma peça de um quebra-cabeça ali que se ele um PO, você tira um PO, você coloca outro PO. Cadê o humano por trás do cargo, né, da pessoa que está lá, né, dentro daquele ecossistema? Porque a gente está falando de empresas, por exemplo, que são transatlânticos, né? Você está falando de 15, 20 mil colaboradores. Pois é. Eu tive um banco na carteira, cara, e foi muito engraçado que eles tinham uma pessoa que era peça-chave de ação. O cara sabia fazer trade muito, muito bem. E esse cara tinha um problema na coluna. E, cara, ele não podia parar. A hora dele era caríssima. Ele teve um problema muito sério e ele precisou ser hospitalizado. E aquela cadeira ficou vazia. A empresa ficou sem um funcionário importante. O cara ficou sem saúde. Ele teve problemas, ficou com sequela, um monte de coisa, porque não parou para gastar tempo com prevenção. Coisa que é simples. E assim, eu não estou falando nem às vezes de cadeira grande. Vou falar de cadeira baixa, por exemplo. Pô,
Quantas vezes eu fui em fábrica que você vê o pessoal lá no bandejão, né? Bandejão é um crime, de ser proibido, porque eu já você não pode deixar o ser humano comer o quanto ele quer. E salito, Não. eu vi coisas, eu trabalhei em outras empresas também. Tá maluco, bandejão, salito, é aquela prato que você joga lá e vai ser feliz. E aí a pessoa comendo, 4 sucos, 5 sobremesas, gelatina todo dia, a bomba relógio. E aí o cara que às vezes se destacou na empresa, né? Veio de lá de baixo, trabalhou como... Eu cansei de ver exemplo assim, o cara trabalhou, entrou lá, virou supervisor, aí o cara se mata de trabalhar, né? Para alcançar uma cadeira maior, a empresa que recrutou, treinou, perde o cara, porque o cara ficou diabético, hipertenso, e ele não pode dar sequência àquele tipo de trabalho, né? E o Avatar vem justamente para isso. Quando a gente vai abordar a fábrica, por exemplo, aborda a galera depois do almoço. E aí é um horário maravilhoso, né? Porque o cara acabou de comer, você já pode trabalhar a educação alimentar nele. E assim... E essa cadeira vazia do executivo teve um final feliz? Não teve. Todo mundo perdeu dinheiro. E ele, você conhece o executivo? Cara, não. Até onde eu soube da história, hospitalizado, tratamento longo. E você tem cases de avatares que... Cara, case de sucesso tem um monte. Feedbacks positivos, tem cases, como é que é muita isso? Muita história. A gente vai vendo o usuário, né? Tem gente que manda e-mail agradecendo. Poxa, uma moça mandou um que me marcou bastante. Ela falou assim, olha, eu ficava largada no sofá, eu não tinha vontade de fazer nada. Meu avatar veio na minha vida, eu comecei a prestar atenção em mim, comecei a fazer uma academia, comecei a adquirir hábitos que eu não tinha. Hoje minha vida é outra e eu consigo fazer muito mais coisas. E é engraçado que aí, tipo, a gente voltou nessa empresa depois de um tempo para fazer uma outra campanha, uma reimplantação do aplicativo, e ela estava lá trabalhando ainda. E ela falou assim, olha, continuo usando, minha vida mudou bastante. Exemplos de pessoas que, assim, conseguiram sair da obesidade, do sobrepeso. Tem história de superação também. A gente tem uma empresa e dentro dessa empresa, assim, a gente encontrou, cara, 42 mulheres que nunca tinham feito o Papa Nicolau na vida. E a gente se preocupou muito com esse dado e mandamos um enfermeiro lá. O enfermeiro foi falar com elas e a gente ouviu uma frase que é muito comum. Eu não tô doente, eu não vou no médico, né? E aí, quando a gente insistiu que essas mulheres fizessem os exames e tal, 2 estavam numa situação de risco já muito próximas de ter um câncer. E descobrir, começar um tratamento antes da hora, com certeza é decisor. Desculpa a minha ignorância. Acho que, quando a gente é ignorante, tem que buscar o conhecimento aí. Papa Nicolau tem a ver com o exame do Outubro Rosa? Sim, é um exame que a mulher tem que fazer todo ano, né? Mas tem um Outubro Rosa, não tem Outubro Rosa? Tem. A campanha dos lacinhos, nós trabalhamos com todos eles, é para provocar realmente o conhecimento na população, é para provocar que tem exames a serem feitos, é para quebrar paradigmas, é para quebrar, assim, às vezes, um preconceito que as pessoas têm, né? Hoje em dia a gente fala muito de saúde mental e eu vejo muito preconceito. Quando você fala assim, você poderia se beneficiar de falar com um psicólogo, né? Você fala, pessoal, não, né? Não vou falar, mas você parou para pensar, tipo, o que é você poder falar da sua vida com uma pessoa imparcial? 30, 40 minutos e ouvir algo que às vezes vai te confrontar? Será que não está na hora, né? Hoje a gente fala muito assim de, eu preciso de um psiquiatra, né? Você fala assim, psiquiatra é coisa de louco, cara. Qualquer desbalanceio químico que tiver no seu cérebro, às vezes porque você está comendo fast food, atrás de fast food desde a pandemia e não parou para fazer uma alimentação balanceada, será que isso não mexeu com você? O psiquiatra é um médico que vai te dar um remédio que o outro médico não vai dar, né? Não é você é louco. É quebrar, às vezes, o preconceito que as pessoas têm. Às vezes, profissional da área da saúde, né? A gente tinha um hospital na carteira e aí onde vinham os feedbacks mais doloridos, assim, né? Eu lembro de ler um, assim, do tipo... Aí dentro do Avatar, fazendo um parênteses, dentro do Avatar, a gente tem um módulo de humor, onde você registra o seu humor todo dia. E a gente usa, cara, todos os dados para cruzarem entre si, né? E aí, tinha um exemplo lá, eu lembro que os dados ficam embaixo de sigilo médico, então a gente não tem acesso. Mas às vezes as pessoas escolhem
ativamente compartilhar esses dados. E um desses compartilhamentos foi: eu estou triste hoje porque eu perdi um paciente, né? E aí você pensa assim, poxa, o cara que cuida das pessoas também tem uma vida, ele também precisa. E pessoas que tinham ali um certo preconceito em levar um tratamento com psicólogo. Então, as fitinhas são muito legais porque você cria conscientização, né? Rodrigo, explica para mim então, o negócio da fitinha, Outubro Rosa, campanha dentro do app rolando, qual que é a pauta do Outubro Rosa? Outubro Rosa é câncer de mama e colo de útero. E as fitinhas em si são todas para trazer a conhecimento da população o que está mais matando as pessoas. Então, cada mês uma conscientização. Tem mês que tem 2, 3, 4 fitinhas, entendeu? E deixa eu te fazer uma pergunta agora, eu quero explorar outros assuntos com você, que a gente tem a nossa amizade, eu vejo seus movimentos ali. Mas a título de case, você tem um case, você me contou agora há pouco, porque assim, às vezes a empresa, é o CFO, é o cara da RH, o cara que toma decisão financeira, ele olha, vou investir, não vou investir. Então assim, o cara sempre busca uma métrica de ROI, né? Tem que ter um ROI. Exato. Você pode falar um pouco do número que você me contou ali, que é uma novidade, você não divulgou isso ainda. É um case muito novo da gente. É uma empresa muito grande, ela tem 13 mil funcionários e quando a gente entrou lá, tinha muitos programas de saúde, mas sim, uma população já mais envelhecida, mais endurecida, que, cara, faltava aquela, sabe, aquele incentivo, faltava você chegar no usuário e depois ficar amigo dele, trazer para ele a prevenção, ele usar o que está disponível, né? Às vezes o dado está oculto, está escuro, o RH não sabe, o CFO não sabe onde está indo o dinheiro que tá para prevenção. Pô, eu estou pagando academia para o pessoal, mas o pessoal está usando, né? Quem é que está usando? Porque eu pagar academia para quem já vai na academia é um benefício financeiro só, né? O difícil é convencer quem não vai na academia a adotar esse hábito de vida saudável. Ou então, quem não tem dinheiro, a empresa que não tem dinheiro para pagar um programa de academia, grupo de corrida, vamos ensinar o pessoal a correr, os benefícios de correr de graça, cara, para não ter nem sair na rua, entendeu? Mas esse cliente específico, nós conseguimos ajudá-lo a alinhar os programas que ele tinha e calcular um ROI de verdade, né? E saber para onde foi. E só com o algoritmo muito atualizado que você vai poder calcular esse tipo de coisa. Nós economizamos 4 milhões de reais para esse cliente em um ano. 4 milhões em um ano, apenas implementando uma rotina de saúde preventiva através de um app para a rede de colaboradores dessa empresa. Exatamente. Utilizando o programa que já tem de uma melhor forma, engajando o pessoal. É difícil você falar assim, vamos lá, pessoal, você precisa premiar o pessoal, você precisa ter uma plataforma onde você vai ter o espaço para a pessoa ter o mérito dele. Eu me engajei, eu fui atrás, eu fui na academia, fiz o check-in, tirei foto do meu prato, eu aderi aos programas de saúde que já tem na empresa. Tudo isso vai trazendo respostas, vai trazendo benefícios, vai trazendo saúde para a população e gente saudável, cara, a gente sabe que fica menos doente. Gente feliz performa melhor, não performa? Também. Tem um monte de benefício intangível que também não dá para medir, né? Tem por exemplo, uns clientes que os caras criaram um avatar de GTA. Os caras têm licença da empresa que fez o GTA lá. Os caras criam tipo um mundo paralelo e tem uma comunidade imensa no Discord. Cara, os caras faturam tipo 20, 30 milha mês, assim, só vendendo add-on pros avatares do GTA, brother. Tem cara que compra ilha, assim, manda fazer uma ilha lá, montar uma... Nunca ninguém ligou lá, perguntou assim, faz o meu avatar com uma espadinha aqui, Isso que eu ia perguntar, assim. Cara, o avatar, eu brigo muito para ele ser um aplicativo leve, porque hoje a realidade melhorou bastante, mas as pessoas ainda têm celulares simples. 70% da minha base é Android, né? E é difícil, assim, quando você traz um software muito pesado, a pessoa tem dificuldade em baixar, ela não quer gastar dado do plano de celular dela, ou ela não quer, eu tô concorrendo com a foto do filho do cara, né? No começo era mais difícil, no começo a gente sorteava cartão de memória pra galera, pro pessoal ter espaço para baixar, né, o aplicativo.
Hoje em dia é mais fácil, celulares melhoraram bastante. Você vê a linha cinza, né, que o pessoal trouxe o celular meio que legal, por um certo lado foi Os Xiaomi da vida? Uma ajuda, Lembra que não tinha... Porque né, o mercado precisou melhorar, o pessoal começou a ter celular melhor e tal, mas o Avatar a gente sempre se preocupou em ser algo leve, para poder rodar em qualquer lugar, né? Então eu nunca trouxe muito entretenimento, assim, além daquilo da gamificação necessária para o cliente exercer a jornada dele. Isso, e agora eu estou começando a ir atrás disso, a gente está querendo criar um avatar, né, num 3D mais legal, onde a pessoa possa ter o colecionável dela. Massa. Mas é tipo assim, cara, 70% da base tem celular Android, e dessa galera, assim, uma parte está com o celular ainda que é muito ruim, né? Então eu sou às vezes obrigado a ter uma amplitude maior de sistema operacional que eu atendo para poder trazer a prevenção para mais gente. Eu tenho na carteira uma empresa de lixeiro. E você vai olhar o celular da galera, pô, um celular mais simples e tal. Você vê uns iPhones na base, iPhone 6, já não está rodando o iOS direito, entendeu? Uhum. E eu tenho que ter um aplicativo assim que seja extremamente leve para poder estar no máximo de pessoas o possível. A grande missão do Avatar é tirar todo mundo do sedentarismo, tirar todo mundo da ignorância sobre saúde e trazer esse pessoal para um autoconhecimento, né? O mais importante é você se conhecer, é você saber como está a sua saúde. E saúde, cara, uma parte você controla, é igual vendas, outra parte você não controla. É algo que você herda, né? Você tem uma combinação dos seus antepassados. E alguns problemas, o que é problema para você não é problema para mim. O que é problema para mim não é problema para você, né? Você vê que pessoas que têm muito menos tendência a certos comportamentos ou a certos problemas de saúde, que para outras pessoas é tipo incabível. Vai olhar assim e vai falar, mas você se preocupa com isso? Não é nada muito... Mas para outra pessoa é problema, né? E o autoconhecimento, você se entender, você perguntar, poxa, quem da minha família morreu de câncer? Quem da minha família morreu de problema cardíaco? Você sabe de cor? Eu percebo que existem pessoas que elas não conseguem nem se perceber no básico de um autocuidado, né? De entender que ela tem uma necessidade. Às vezes ela tem a dificuldade de entender que ela tem uma dificuldade básica, às vezes de autocuidado, de saneamento. O medo, né? Traumas. E é multidisciplinar, porque você pode ter uma pessoa que ela tem um trauma psicológico, uma de uma família desestruturada, outra de que faltou oportunidade, ou a gente teve muita oportunidade, às vezes se perdeu no meio da vida, são plurais, né? E como a gente cria produto para plurais, né? Acho que esse é o grande desafio. Rodrigo, me fala uma coisa. Lá na empresa antiga, do Exit, você tinha um ICP que era a grande empresa. Aí dentro do seu ICP lá, você tem a persona que toma a decisão. Hoje você continua vendendo para os mesmos caras, mas o negócio ele é centrado no usuário, né, que é o colaborador. Em 1990, quando a Vera fazia porta a porta, não era igual hoje, tem outbound, leads. Como é que foi você se reinventar nesse mercado, no que diz respeito a como você prospecta e se comunica com os seus clientes? Cara, muito boa pergunta, muito boa pergunta. A gente vinha de uma venda consultiva, que a gente, o modelo que a gente acertou lá desde os anos 2000, e batia na porta do RH, conversava com ele, aquele negócio de pega o carro, vai até a empresa, faz 2 reuniões no máximo no dia, né, tem o pessoal trabalhando, só ligação, controle no Excel, e depois veio a pandemia, digitalizou todo mundo, né? O pessoal fala que a gente evoluiu 5 anos em um período muito curto de tempo e tudo mudou, né? Quando a gente fez o exit da empresa e a gente começou com a área comercial de novo, foi lá colocando a mão, tentando fazer da mesma forma, a gente percebeu que, cara, mudou, né? O Avatar ele é B2B, no final ele é B2B2C, a gente está cuidando das vidas que estão dentro da empresa, mas ainda assim você precisa comunicar isso. Então, por mais que o ICP era o mesmo, o IPP é exatamente o mesmo, a forma de trabalhar mudou. E aí a gente entrou num curso de vendas e, cara, a gente falou, para tudo, tá tudo errado, vamos mudar a forma como a gente trabalha.
Desculpa me interromper, não é apenas um curso de vendas, é um ecossistema que inclusive a gente desconheceu lá. Exatamente. Como você entrou nesse ecossistema, ele é de vendas B2B. Uhum. E como que foi essa transformação? Como é que foi para você? Foi brutal, assim, mudamos tudo. Eu falei, para tudo. Tudo que a gente está fazendo está errado. Não está errado, passou. Né? Agora é uma outra forma de trabalhar. E cara, eu falei assim, pô, eu vou emergir nisso daí. E pô, eu sou publicitário de formação. Depois eu fiz corretagem de seguros para estar, né, no mercado que eu estava. Depois eu fui fazer gestão de saúde. Fui lá no INSPER. O Celcinho. Conheci o Celcinho, doutor Celcinho. Depois eu fui para a FIAP para poder, cara, ligar esse mundo e falar todos esses idiomas e trazer. É um pouco do jeito que eu gosto de viver, aprender de alguma coisa e poder ter autoridade naquilo. Eu fui aprender vendas. Eu falei, cara, tá tudo errado. E aí eu cheguei lá, sentei, fizemos lá as imersões, fui trabalhar, né, como vendedor, entender as dores do vendedor. Fiz venda, fiz prospecção ativa e depois de tudo isso, cara, mudou tudo. Então, o legal é que eu tenho a cultura de dados, né? Então, eu sempre tive dados muito estruturados. Sou uma empresa de tecnologia. Exatamente. E aí eu comecei a colocar em prática. E foi muito difícil, cara. Eu vou te dizer que a área comercial do jeito que era e do jeito que é hoje, assim, dá água pro vinho. Mas... Ou do vinho para água, né? Depende do contexto. Depende do contexto. Exatamente. E eu consegui colocar tudo em prática, contratar, começar tudo de novo, engajar o pessoal e assim, agora a venda ela é muito segmentada, muito fragmentada e você saber fazer controle e gestão desse dado é imprescindível. Hoje em dia você não consegue mais vender da mesma forma que se vendia. Cara, isso é um ponto assim que é infinitamente mais complexo do que era, né? Aquela vendinha porta a porta, você tá amigo do seu IPP, você ter lá o seu ICP, ainda é relevante, mas a venda é muito mais complexa hoje em dia, né? Muito mais complexo porque o ciclo é mais longo. Para chamar a atenção, você ganha aquela famosa levantada de mão, você precisa de mais pontos de contato, mais formas de abordagem. E é aquela coisa que você, apesar de segmentar, você tem que esperar o cara um dia estar feliz, abrir aquele e-mail, ler, ou então receber a ligação. Mas deixa eu entender uma coisa contigo. Eu particularmente, sempre que eu vejo iniciativa de área comercial, B2B, que fala-se muito em IA, eu tenho minhas dúvidas. Porque eu sou negociador vendedor na moda antiga, eu gosto de criar relacionamento. Ainda mais em ciclos de negociações longos, você quer, pô, às vezes levar o cara para tomar um café, apertar, olhar o olho, e você entender que talvez, porque em contratos longos de negócios complexos, quando você coloca o seu para assinar um documento e você representa uma empresa, meu irmão, tem N compliances que você precisa atender para poder assinar esse deal. Uhum. Mas quando você abre portas e mantém portas abertas e o seu nome está ali, já era, porque a gente acessa uma camada de pessoas que tomam decisões que também não é qualquer BDR que chega lá batendo na porta e acessando esse tipo de pessoas, né, de decisões. Exatamente. Você falou um ponto assim, tipo, poxa, a IA, né? Hoje em dia a IA transforma qualquer um especialista. O que eu construí em mais de 20 anos, o conhecimento, o know-how que eu tenho, o know-how que você tem, e isso faz total diferença na hora de prestar um serviço. Mas qualquer um pode imitar o discurso, né? Com a IA hoje em dia, e isso é algo que vai fazer muita diferença para as empresas, você contratar alguém que está só falando bem versus alguém que sabe realmente o que está fazendo, que tem todo um histórico. E a IA pode ser usada para o bem ou para o mal, né? É muito bom você poder ter mais braços. Eu brinco para todo mundo, falo com os vendedores, galera, não é que a IA vai te substituir, né? Você usar uma IA que faz ligação, muito contrário, vai filtrar melhor algumas coisas, vai otimizar tanto o espaço financeiro, o dinheiro que você colocou naquela campanha, quanto o tempo do vendedor. Então, não é para ter medo desse tipo de coisa. Mas, ao mesmo tempo, eu imagino para o cliente que está recebendo ali, né, aquela galera batendo na porta, e agora todo mundo com o mesmo discurso, todo mundo sabendo falar, né,
de soluções, mas entre falar e implementar, entre o discurso e o know-how, é um abismo gigante. Mas vem cá, pelo que eu entendi, né? Também pode ter IA, não existe IA super-homem, não existe super-IA, sempre tem pessoas envolvidas nos processos. Porque está pilotando a IA, né? E como é que é você encontrar essas pessoas, delegar, entender que elas estão honrando com os combinados, que ela sabe fazer, ela quer fazer, ela pode fazer e faz. É difícil encontrar essas pessoas. Tá fácil? Como é que tá o mercado hoje para montar essa área comercial? Eu falei isso hoje para a menina que trabalha como headhunter para mim. Eu falei, o pessoal de recrutamento de seleção merece um troféu, cara. Porque é difícil, né? Hoje a gente contrata muito mais pela garra da pessoa, pela forma que ela se expressa, pela forma que ela aprende, pela sede dela, do que por conhecimento. Eu treinei um agente lá e o agente responde tudo sobre o meu produto para o meu vendedor. Pô, meus meninos lá, cara, são especialistas no assunto porque eu treinei eles, mas a garra, a vontade é deles, e achar isso está muito difícil hoje em dia. É muito difícil você querer ter e poder criar um time, delegar para um time que está engajado. Você vai falar assim, pô, eu sou muito eu gosto muito de uma frase que o Thiago Reis fala, que ele fala que o incrível só acontece para quem anda aquela milha extra, né? O incrível só acontece para quem trabalha de forma diferente. Você vê muita gente hoje, cara, quer trabalhar em casa, não quer ter aquela ambiência, não quer ter aquele desconforto no trabalho de, cara, gastar tempo para ir lá e tá lá no presencial, ouvindo o outro vendedor, aprendendo com as outras pessoas, né? Estando ali no dia a dia. É desafiador, né? Imagino que para você também deva ser super difícil. Mas eu não quero nem falar que todo mundo vê as pingas, né? Os corres. Mas eu queria que você falasse um pouco quando você disse para mim que, cara, hoje numa área comercial você tem hierarquia, né? Você tem o LDR, o BDR, depois o SDR, o cara é o closer, depois ele vira um CS, aí pode ser que ele assuma a área de gestão, porque a gente não fala mais, o próprio Thiago Reis fala que não existe mais fechamento de contrato. Existe abertura de negócio. Exatamente. E sem pós-venda. Então, assim, esse cara tem hierarquia. Agora, quando você diz para mim que você desce da cadeira de executivo e vai lá para o operacional, você pode falar um pouco disso para a gente? Posso. Cara, minha mãe tem uma frase que ela ouviu de um dono de restaurante. A gente sempre tem escritório na Vila Olímpia, né? E um dia, a gente gostava muito de um dono de restaurante, abriu um restaurante do lado. Ele falou assim, minha mãe falou para ele assim, pô, agora você vai ter que dividir o público com ele? Ele falou, não, dona Vera, o sol nasceu para todos. E foi uma frase que eu adotei para minha vida, né? Ela me contou isso e eu fiquei sempre refletindo muito. E é uma frase que eu falo ao pessoal de vendas, cara, vendas é uma escola. Você tem a hierarquia, você começa de baixo, porque você precisa aprender. Você precisa ralar, você precisa tomar não, você precisa criar resiliência, criar casca. E não tem faculdade no mundo que vá pagar, por exemplo, você está numa empresa que vai te desafiar, uma empresa que vai trazer para você a oportunidade de aprender, a oportunidade de trabalhar num ecossistema ou com programas ou produtos que vão te moldar para ser um profissional melhor. E aí aquela escada, o pessoal começa lá embaixo, mas o sol nasceu para todos. Você pode trabalhar como vendedor a vida toda e é maravilhoso. O Thiago fala, né? Vendas é um instrumento de libertação e você vai ganhar dinheiro sendo vendedor a sua vida toda, ou você pode aprender aquilo e virar um treinador, você pode virar um líder de equipe. O que tem que fazer realmente é o dono descer, né? Olhar, treinar a galera, gastar tempo. Pô, eu tenho trabalhado 12 horas por dia, vários dias da semana, final de semana estou trabalhando, porque eu preciso criar um material para o pessoal, entendeu? Eu preciso preparar o conhecimento para eles, eu preciso que eles tenham tudo funcionando, eu preciso que eles estejam lá falando, eu ouvindo o que eles estão falando e ver o que eles estão fazendo, para poder melhorar, né? Para poder criar cara, como um maestro que está levando uma orquestra, você precisa olhar para ver como o cara está tocando, entendeu? O que ele está fazendo, o que ele pode melhorar, enxergar o potencial dele.
só ao vivo, cara, só gastando tempo, entendeu? E eu tô lá com 3 chapéus, né? O meu chapéu de marketing, o meu chapéu de diretor de vendas e o meu chapéu de produto. E eu tenho que saber gerir o meu tempo para estar lá, né? Para gastar uma parte do dia com eles, para gastar uma parte do dia com o meu chapéu de marketing. Você tem que aprender a delegar e confiar, né? Então, e a empresa está crescendo, a equipe está crescendo agora? cara, a equipe está crescendo, assim, rápido, né? Eu estava dentro do Cubo Itaú, o Cubo já não me comportava, né? O Cubo é assim, é algo maravilhoso, assim, só 10% das startups que aplicam entram lá, e quando nós entramos, a gente queria essa ambiência, e a gente foi lá para dentro, a gente foi uma startup residente. E hoje eu não sou mais uma startup residente porque eu preciso crescer, eu preciso ter muito espaço de área comercial. A área comercial fala, faz barulho, o meu time técnico quer silêncio, o programador quer trabalhar em silêncio. Então a gente mudou para poder acomodar melhor. E são dores do crescimento. E você tem que estar disposto a viver essas dores do crescimento, né? E isso vem, cara, do líder, do dono da empresa, do Felipe que vai gastar tempo ali, em vez de estar com a sua esposa, gastando um pouco de tempo acertando um processo que não está tão legal, entendeu? Fazendo alguma coisa você mesmo, treinando uma pessoa. Quantas vezes, cara, eu via minha mãe treinar uma pessoa e chegar lá. E a nossa empresa era assim, só ficava campeão. Só ficava quem aguentava o processo, quem entregava, quem gostava do que fazia. Minha mãe fala assim, né? Pô, todo dia você tem que trabalhar, que seja um local bacana, senão você está bebendo veneno todo dia. E a gente sempre tinha a gente teve uma longevidade muito grande, de pessoas que começaram a carreira e terminaram ou mudaram de área dentro da nossa empresa. E eu trago essa filosofia para mim hoje, para tudo que eu faço. Então, vou estar junto da pessoa e treinar ela. Claro que ela tem que ter vontade de aprender e você tem que ter tempo, né? Então, gastar tempo com treinamento, gastar tempo com equipamento, gastar tempo com software. Eu estava falando, pessoal, uma coisa que eu gosto muito do Felipe é que tudo que você faz, cara, é muito bom, muito lá em cima, é muito perfeito. E realmente isso é muito louvável, porque nada pior do que trabalhar com equipamento ruim, trabalhar sem processo, nada pior do que, chegar lá, jogar o vendedor lá, dar 2 dias de treinamento para ele e falar, cara, boa sorte. Não tem resultado isso. Eu vim no call center, né? Meu pai teve call center e eu cresci dentro do call center. Então eu era criança e quando eu chegava no call center eu ia dormir no CPD, porque tinha mais refrigerado, e aí tinha as tias da limpeza. Aí eu percebi que meu pai pagava os colaboradores de sexta-feira e todo mundo ficava feliz porque ninguém ficava sem dinheiro no final de semana. Uhum. São coisas que eu trago até hoje, né? Porque faz parte do meu legado. E, cara, eu sempre vi ele como empreendedor, proporcionando, às vezes, o melhor ambiente, indo na Santa Efigênia comprando os melhores computadores que ele podia, as cadeiras, as luvinhas para as pessoas digitarem. Então, o headset, era um autocuidado que eu pude presenciar que vai além da operação, além dos dados, além do negócio como... Porque, assim, hoje, você olhar para a cultura organizacional, é pauta, como se fosse o básico, o essencial. Antigamente era diferencial. Antigamente você tinha RH, departamento pessoal, mas também era tiro, porrada e bomba, era gritaria. Hoje em dia, se um gestor de antigamente fala com uma pessoa como se falava antigamente, dá causa na justiça na hora, o colaborador não fica. Então, antigamente, você cuidar das pessoas era um diferencial, era uma coisa de quem era humano, quem queria acolher, quem queria ver a pessoa feliz, performando, né, e batendo meta, ganhando grana. Então, assim, o que eu percebo também, viu, já que você tocou essa pauta, né, Rodrigo? Eu vejo muitas operações, que eu falei do Outubro Rosa, porque eu vejo muitas operações que fazem o papel do glamour, da buzininha, da meta, de não sei o quê. E aí eu vi uma empreendedora no meio de um grupo hoje que estavam falando de times de venda, metas, que ela inclusive é nosso cliente, e a gente sabe o trabalho robusto que é feito dentro daquela empresa de dados, prospecção, entre outras coisas. E enquanto todo mundo estava postando a festa, ela estava postando os setores da empresa fazendo a fitinha rosa, a cartinha rosa, o bombonzinho rosa. E as metas de produtividade da empresa dela, uma mulher como CEO, é baseada no clima, na cultura organizacional, não apenas nas metas de venda. Exatamente.
Então, assim, eu vejo que dá pra gente trazer um pouco dos dois mundos, a humanidade e a performance. E esse é a proposta do Avatar da Saúde, exatamente, no final do dia. Exatamente, tratar o usuário como o nosso bem maior. Eu brinco, eu inventei uma palavra, usuário centrístico, né? Todo mundo que entra no Avatar, no dicionário, eu falo, pessoal, o Avatar no final do dia é uma empresa usuário centrística. E vem um pouco dessa filosofia. Se eu não gerar valor para você, cara, não é por causa de R$5 de desconto que você vai me dar o seu dado, entendeu? É porque eu vou trabalhar o seu dado a seu favor. Não que é ganhar dinheiro te ajudando, não comercializando o seu dado de uma forma inescrupulosa. É trazer para você valor real. E, cara, como eu gosto de parafrasear um professor que eu tive na SPM, Romeu Buzarello, um cara que eu admiro bastante. Ele falava assim, lá em 2007 ele falava, pô, hoje em dia o cliente já está enfiando o dedo no olho usando o TACAP, né? Quer dizer, o pessoal, ninguém é mais bobo. Ninguém vai te dar um dado de graça, assim, se não tiver um valor real atrás. Esses tempos eu atendi uma farmacêutica grande que veio falar comigo e os caras queriam usar o Avatar como white label deles para criar valor. Eu falei, cara, dá para fazer. A gente pode criar um relacionamento, a gente pode transformar a farmácia num centro de bem-estar, onde a pessoa vai não só para comprar remédio, mas para cuidar da saúde dela. Não andou. Por que não andou? Porque não era interesse, às vezes, daquele momento específico deles em querer criar assim, algo que tivesse mais valor para o usuário, entendeu? Mas normalmente essas iniciativas estão no backlog ali de investimento, elas estão tipo assim, sobrou verba, coloca ali, né? Exato. Mas o usuário não é mais bobo, o usuário quer valor de volta para ele. E cada vez mais vão surgir e se destacar empresas que vão olhar e trazer real valor para o usuário. O usuário final, o cliente final, cara, é quem precisa realmente ver valor naquilo, porque a gente está na era de tudo igual. A IA balizou tudo, ninguém mais é ignorante em nenhum assunto. Cara, eu manjo zero de contabilidade, zero. Eu entro lá no ChatGPT, modelo novinho lá, eu consigo criar um agente contador que vai resolver 90% das minhas dúvidas, né? Eu posso preparar um script e ler aqui para você, quem olhar na audiência vai falar assim, nossa, o cara manja de contabilidade. Não manjo nada, tá tudo lá. Então, é a era do que é comum, tudo ser comum, então quem vai se destacar? Quem trouxer valor para o usuário, quem trabalhar o dado do usuário a seu favor. Se eu falar assim, pô, Felipe, vou ter um robô médico olhando 24 horas para a sua saúde. Claro, eu não vou ferir nada da medicina, né? Ao contrário, vou levar pro médico. Né? O profissional hoje que souber usar a IA, os dados a seu favor, vai ser muito mais completo de quem não usa. Então, pô, pegar lá o coitado do médico do trabalho dentro da empresa que está fazendo tudo no Excel, né? Falando, pelo amor de Deus, vem aqui fazer o exame. Eu chegar para ele com, olha, esse aqui são as pessoas que deram consentimento para falar com você. Esse aqui são as pessoas que querem trabalhar com você o problema. Essas aqui são as pessoas que foram impactadas por esses programas de saúde e decidiram ativamente falar com você. Tem muito mais valor. Eu respeito a integridade de dados de todo mundo. Eu trabalho o dado de quem quer ser trabalhado. E eu trago o valor agregado de volta para a pessoa. Eu tenho o algoritmo olhando para as trilhas de saúde o tempo todo e podendo trazer alertas para que um profissional de saúde otimize o seu tempo. Um exemplo prático, uma operadora virou para mim e falou assim, eu estou gastando muito tempo, eu estou gastando muito com o enfermeiro fazendo trabalho de call center. E eu não queria fazer isso, eu queria fazer uma triagem um pouco melhor para otimizar o tempo desse enfermeiro. Porque no final do dia ele é um enfermeiro, ele não é um operador de call center. E a gente conseguiu criar uma otimização em que todo mundo ganhava. Então, dentro da LGPD, dentro de todas as sociedades, dentro do sigilo médico, onde o usuário levantava a mão, né? É engraçado que agora você acaba vendendo para o usuário, é levantada de mão para o usuário. Pô, eu quero isso, entendeu? É muito mais barato do que você ficar investindo em mídia. E, assim, se eu for parar para entender contigo possibilidades de negócio que você tem aí, é infinitos, né? Porque você pode lateralizar para um médico, para o prestador, para o operador de saúde pública, para o cara que está vendendo remédio ou vendendo tratamento. Você pode, às vezes, até o cara saiu da empresa, mantém o avatarzinho dele lá para ele seguir com o tratamento dele. Você pode até virar um app de, cara, eu vou baixar o meu avatar aqui e gamificar a minha experiência. Depende da empresa que eu estou ou não. Você tem possíveis futuros desenhados para todo esse ecossistema? Como
Pode falar um pouquinho? Cara, vejo bastante coisa legal pro futuro do Avatar, assim. Eu acho que começar a tentar trazer mais dados para ajudar mais o usuário, aproveitando devices que já existem ou que estão barateando, né? Por exemplo, se você dorme mal, você está criando um risco para sua saúde muito grande. Então, medir o sono é algo que pode trazer à luz dados que estão ocultos e que podem, cara, fazer uma diferença muito grande na sua vida. E esse é só um exemplo. Tem tantas outras coisas que dá para monitorar e tentar ajudar que está barateando. Então, eu imagino que devices é algo que está vindo assim para melhorar. Exames que a pessoa pode fazer sozinha, independente de rede, que são já aprovados e... A gente fala em IoT, por exemplo, a pessoa tem equipamentos em casa que ela monitora a própria saúde, integrado com o app, tem esse tipo de iniciativa? Cara, ainda não tem porque é caro, a não ser os relógios e outros gadgets, mas eu acho que num futuro breve já você vai poder fazer alguns exames em casa com segurança, de forma que um profissional possa ter certeza do que está ali, que possa seguir a ciência de uma forma muito precisa e em casa, não precisar se deslocar, ou então na sua empresa, montar alguma cabine, alguma coisa na sua empresa que possa ir além do pressão, altura, peso, mas que possa fazer exames, por exemplo, de pele ou alguma coisa remota, onde o profissional da saúde possa atender uma grande massa de forma rápida e trazer à luz muito mais dados que estão ocultos hoje e que vão salvar muito mais vidas, né? Na medicina, quanto mais você melhora um processo, mais caro ele fica. Então, aparecer formas de você trazer dados à luz de uma forma custo eficiente é importante. E eu acho que isso é algo que está no futuro próximo e é algo que vai ser muito bom para o Avatar e para as pessoas que são clientes do Avatar, trazer esses insights novos, né? Esses dados que ainda depende muito de uma rede, depende muito de uma ação do usuário que às vezes nem sempre encaixa numa agenda. E fazer na empresa, no seu local de trabalho, vai ser muito mais fácil. Rodrigão, eu entendo que a gente ouve há muitos anos falar que o grande minério do digital são os dados. Eu entendo que agora o grande minério não é apenas dados, mas saber manipular dados e orquestrar até para trazer eficiência operacional e financeira, igual você está dizendo. Você tem um mercado emergente que tem custos, deve ter custos infladíssimos, processos arcaicos, repetitivos, redundantes, que as suas iniciativas, por exemplo, elas centralizam no usuário o comportamento, orquestram os dados e depois você pode granular isso para o teu cliente, que são as grandes empresas que estão olhando para a saúde dos seus colaboradores, entre outras coisas. Exatamente, cara, um exemplo muito bom disso daí você vai fazer o exame admissional. Cara, é um médico conversando com você, você gastou tempo para ir até ele, por que esse dado tem que morrer ali? Né? Por que você não pode integrar esses dados para você na sua carteira de saúde e usar isso a favor? E assim, esse é um exemplo muito simples, tem muitos exemplos de desperdício que, cara, poderiam ser muito bem aproveitados e estão presos em processos arcaicos. Rodrigo, chegando no final, deu assunto, hein? Cara, esse é um assunto, saúde é um assunto maravilhoso. Duvidar, daqui a pouco a gente faz uma segunda leva do mesmo assunto e marcha, né? Nossa, seria um prazer. Vai falando de tecnologia. Mas para encerrar, apesar de a gente falar muito em dados, a gente sempre traz uma visão humanitária, né? E é o que eu peço para a maioria todos os convidados, eu pedi a mesma coisa. Se você pudesse deixar uma mensagem para a câmera, de coração para coração, do seu coração ou para o seu ICP ou para a sua persona, qual a última mensagem você poderia deixar para a gente encerrar esse nosso primeiro episódio? Imagino que vai ter um segundo. Fala pra gente, Rodrigão, coração para coração. Cara, eu penso assim, no final do dia, são pessoas. É com quem você gasta a maior parte do seu tempo. É com quem você vive no dia a dia, muito mais que com a sua família. Cuidar de pessoas não é só um recurso humano que vai estar à disposição há mais tempo, ou uma cadeira que vai estar mais tempo, né, rendendo para a empresa. É cuidar de quem trabalha com você, é o seu amigo, é aquela pessoa que passa a vida contigo, é transformar isso e transcender não só aquela relação comercial, mas
aquele relacionamento interpessoal que a gente deu uma perdida na pandemia. Tudo ficou mais difícil, a economia está pior, a pressão por resultado é cada vez maior. Mas, cara, no final do dia, aquela pessoa que está dividindo a jornada de vida contigo, né? É um por favor, um obrigado, vamos olhar para a pessoa. Cara, você está bem de saúde? Como está a sua saúde mental? Cara, como está lá na sua casa? Tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar? E gastar tempo. Cara, 5 minutinhos faz diferença na vida de uma pessoa. Olhar com carinho para o dado de saúde do usuário pode salvar a vida dele. E aí eu vou falar uma frase que a gente sempre fala no Avatar da Saúde. Quanto vale uma vida? Não tem preço, né? Pode encerrar aqui. Rodrigão, muito obrigado mais uma vez. Valeu, Nós cara. ficamos lisonjeados quando você aceitou participar do nosso podcast. É prazer meu estar aqui. Se a galera quiser te contatar, LinkedIn, Instagram, podemos deixar suas redes aqui? Claro. Tá aqui. Redes sociais, LinkedIn do Rodrigão, chama ele, manda um DM pra ele. Com certeza aí, tendo tempo disponível, né, Rodrigão? Responde a galera. Maior prazer. Eu sempre recebi o cara, gente, pô, pra caramba. Valeu. Obrigado, Obrigado. Deus abençoe.